pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Voz Terapia. Esse podcast que ele é meu, seu, é nosso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você quer curtir mais conteúdos como esse, vai lá na playlist, tem um monte de gente interessante aqui, como a convidada também de hoje. E antes de nós iniciarmos, vou fazer aquele jabá maravilhoso da Zion Imports, a importadora de aparelhos Apple, né? Aparelhos vindos da Apple, de forma mais barata, mais custeável para você. Então, se você tem interesse em ter um aparelho bom, de qualidade, com procedência, procure a Zion Imports no Instagram, @Zion Imports, fica à vontade para isso, ok? E agora, sem mais delongas, apresentar a minha querida amiga, colega de trabalho, Ana Mediolaro. Por favor, se apresente, quem é você, conte um pouquinho. Tem gente que te conhece pra caramba, né? Você é famosa em São Bernardo, né? Não, São não Bernardo. é bem assim, não. Lógico que é. Mas aí me conta de você, talvez tem gente que não te conheça e vai te conhecer hoje. Sim, quem não me conhece, eu sou Ana Mediolaro, psicóloga, trabalho com psicologia desde 2006, me formei em 2006, me especializei na área de dependência química em 2008, aí comecei a estudar e fazer muitos cursos que eu gosto bastante de estudar, de ler. E aí fui caminhando para a parte de PNL, de coaching, de hipnoterapia, de linguagem do corpo, de medicina germânica, fazendo vários e vários cursos aí ao longo de 2006 até hoje. É interessante que, nesse sentido, traz aquela questão de ser mais humano, né? E entender que existem outras coisas. Por exemplo, o médico ele vai tentar seguir, pela formação dele, aquilo que ele aprendeu. Sim. Só que a gente sabe que muitas coisas acontecem, como por exemplo, meu namorado saiu, foi embora e eu tive a alergia X. Igual a criança, quando reage, fica com febre, quando, sei lá, o pai vai embora ou alguma coisa acontece. Criança demonstra porque não pode ser também, né? Mas assim, eu pelo menos, tanto na terapia quanto na hipnose, eu costumo assim, eu falo, olha, segundo a linguagem do corpo, segundo a medicina germânica, existe isso daqui. Aí eu falo o significado, pergunto, faz sentido pra você? Tem que fazer sentido, né? Faz sentido pra... nossa, faz muito sentido. Então vamos caminhar dessa forma, ver o que dá pra fazer. Não faz sentido. Não acredito nessas coisas. Porque mas se você continua nessa conversa, tipo, pra não faz sentido, não vai rolar terapia. É igual, por exemplo, quando uma pessoa vem pra terapia sem querer. Tipo, quantos casos já atendi, geralmente homens, né, começa a terapia porque a mulher mandou. Sim, então né? tem um monte. E eu até falo assim, olha, se você tá aqui... Adolescente. Olha, eu dou graças aos céus, porque os adolescentes que eu peguei, hoje eu atendo 2 ou 3, eu acho. Mas esses 2 ou 3 que eu atendo, no começo tinha resistência, mas durou, 2 semanas. Eu tento entrar na onda deles, falo a gíria deles, aí daqui a pouco eles entram no negócio. Mas geralmente, sim, tem a resistência, né? Eles não querem taxa de louco, etc. Sim. Apesar que tem mudado bastante. Pelos 2 que eu atendo, dois que eu atendo, eles são mais de boa. Mas o que acontece mais é quando é homem. Quando é homem, já peguei uns casos aí que a esposa, olha, meu esposo, geralmente ela manda mensagem, né? Olha, pro meu esposo e tal. Eu falei, beleza, vamos lá. Aí ele vem, você percebe a resistência, que nós percebemos o set ali, as coisas acontecendo. E aí o cara vem, eu tive um paciente, eu tô falando aqui, tive um paciente que ele vinha ali e já virava de lado. Aquela linguagem do corpo, né? A pessoa vira de lado pra porta já. Falei, olha lá. Olha ou já bonitão. cruza o braço. Já cruza o braço. E já fica assim. Exato. É resistência comigo pura. É assim, chega do braço, já fecha o braço, eu falo, já sei, você não queria estar aqui. Aí a pessoa fala assim, não. Eu falo, eu vou te dar uma ótima notícia. Você não é obrigado a ficar aqui. Isso. Você não é obrigado a ficar aqui e se você quiser eu chamo sua mãe aqui ou seu pai e conversa e explico que você não vai ficar obrigado. Mas eu vou te falar uma outra coisa. Aqui é um espaço que você pode conversar, que você pode se abrir, né? Isso, eu explico tudo, aí a pessoa vai soltando, aí ela relaxa, aí ela, beleza. Aí tudo bem. Você aí fica. Mas enquanto não. Agora, tem de tudo, né, Davi? Tem uns psicólogos que têm abordagens diferentes da nossa, né? E aí tem gente também que às vezes não ajuda, né? Não. Tem terapia que se você não falar nada, a pessoa, não, eu não vou ficar aqui. Eu vou ficar. E a pessoa eu vou fica ficar quieta, assim. né? Aí o terapeuta vai ficar assim, ó. Gente, é sério. Vai pegar e vai acontece. ficar assim. Pois não.
vai esperar os 50 minutos, vai olhar e falar, ó, tipo, já deu seus 50 minutos, até semana que vem, Eu não consigo. Nós somos pessoas que falamos demais, né? Tanto que antes da gravação a gente tava aqui falando e não tinha começado a gravação ainda. A gente fala demais. Eu não consegui ficar quieto. Eu até falo aos pacientes, olha, você vai perceber que eu falo bastante. Quando vem paciente que vem, por exemplo, de outras linhas que são mais retidas, eu falo, olha, eu não sou assim, tá? Eu vou falar com você, talvez na sessão, talvez eu fale até mais que você, mas você pode me interromper quando você quiser, mas eu vou falar. Né? E aí acontece. É a identificação com o terapeuta, né? Bacana. Mas você é psicóloga, hipnoterapeuta, medicina germânica no negócio Linguagem aí tudo, linguagem do corpo, um monte de coisa. Mas me conta a Ana fora de tudo isso. A Ana pessoal, um pouco da Ana pessoal. O que você gosta de fazer, o que você não gosta. Quem é a Ana fora da clínica? O que eu gosto de fazer? Eu amo estudar. Uma coisa que eu gosto muito de fazer. Tem gente que fala assim, ai, tenta pegar um livro mais leve para você ler, ou ver algum filme, de repente, mais leve, porque eu gosto de, às vezes, o caso que eu tava te falando, né, agora há pouco do filme, eu falei, nossa, analisa como psicólogo, como é que é. Então, assim, eu sou muito viciada em ler, estudar, principalmente comportamento humano, é o que mais me interessa. E, eu gosto muito da natureza, gosto de música, gosto de dançar. Que tipo de música você gosta? Eu ou gosto você é de eclética? tudo. Ou como vi o meme, ou você é epilética? Eu sou eclética total, sério. Sou muito eclética. Eu gosto de tudo. Tudo, tudo, tudo. Tem algumas coisas assim, tipo assim, um funk muito pesado. O senta, desce, abaixa, não dá, né? Tem uns assim, muito pesado. Não, mas esse daí tem aquele... Como é que é aquele, gente? Eu adoro aquela música. Eu sei que é pesada. Eu falo, mas é uma música chiclete que fica. Como é que é o nome? Bandido safado. Bandido... É uma que vai descendo com o bandido... Tem uma coreografia do TikTok, eu olho, eu fico olhando, eu falo, gente, como é que pode essa mulher dançar desse jeito? Mas é uma música interessante, assim. Sim. Então, se eu não dizer outra coisa, né? É vulgar, eu concordo, mas eu gosto de tudo. Então, assim, não é uma música que eu vou ficar ouvindo em casa, mas pra dar uma risada, né? Pra alguma coisa... quando tá num churrasco, alguma coisa assim, você dá uma risada, fingir que vai dançar alguma coisa ali, dá pra brincar. Mas música mesmo, eu gosto de MPB, eu gosto de jazz, eu gosto de sertanejo pra caramba. Gosto de rock, acústico, não muito pesado, rock pesado não. Heavy metal não. Heavy metal não, Metallica, aquele... Não, tem umas da Metallica que é tranquila, né? Boa. Que mais que eu gosto? Eu gosto muito de andar de cavalo. Sim, no seu Instagram dá pra ver que você você é a agro-girl, né? Você vai longe, é cavalo, é boi, é vaca, você vai embora, né? Eu gosto da natureza, eu subi no boi, né? Eu no Instagram. Subi no boi, que coragem. É que o prefeito é o nome do boi, né? Ele é muito bonzinho. O prefeito é bonzinho. O bonzinho, muito bonzinho. Entendi. Depois que eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, se esse boi sobe, levanta, decide sair correndo daqui, o que eu vou fazer, meu Deus do céu, né? Não, mas eu gosto muito de natureza, de animal, gosto muito. Entendi. Muito bem. Agora me conta outra coisa. Assim, eu até pergunto, quando vem psicólogo aqui, eu pergunto, como foi que a pessoa escolheu ser psicólogo? Por quê? Tem gente que vai falar assim, eu gosto de ouvir. Tem gente que vai falar, eu me identifiquei com isso e aquilo. Por que você resolveu ser psicólogo? Em 2006 você se formou, mas há 5 anos... 2006? Eu peguei uma DP. Normal. Não sei você, mas eu quase peguei, mas foi tipo assim, por isso aqui, acho que a professora teve dó de mim, né? Obrigado, professora. Teve dó de mim, mas é duro. Mas peguei. Enfim, você se formou, mas antes de se formar, como foi? Você falou assim, eu quero fazer psicologia, isso é pra mim. Desde pequena eu queria ser médica. Certo. Aí eu falava, eu vou ser pediatra, quando eu era bem pequenininha. Aí depois eu fui crescendo e falei, eu quero ser psiquiatra. E aí vai indo. E aí depois eu peguei e falei assim, médica, psiquiatra, é muito, né? Tem que estudar muito. Porque o quê? São 5 anos ou 10? Só de medicina. Eu não lembro agora. Sei lá, eu nem lembro. Deve ser pelo menos...
acho que é 10 anos de medicina normal e depois tem qual é o nome do negócio? A residência, isso. tudo. Aí eu falei, não tenho. E naquela época eu não gostava de estudar. Uhum. Eu não tinha Nossa, saco pra não ler teve livro. o time, né? Não gostava, de jeito nenhum. Não me identificava com livro, não tinha saco, não tinha paciência. E aí o que aconteceu? Eu comecei a falar, tá, então qual seria a profissão mais próxima a isso, né? E aí eu pensei na psicologia. Mas na época, assim, 17 anos, você não sabe escolher qual que é a sua profissão, né? São raras as pessoas, eu acho, que tem essa... Nossa, eu nasci pra ser isso, né? Geralmente a gente não sabe, né, Davi? É uma das questões dos pacientes adolescentes hoje em dia, né? Inclusive. Eles ficam perdidinhos. E que é natural. Porque em vez... Quem escolhe com 17 anos? Sim. Em vez da escola ensinar esse tipo de coisa, né? Uhum. Como lidar com seus sentimentos, saber o que você quer fazer da vida. Não, eles ficam ensinando equação de matemática desse tamanho que pra chegar até aqui... Se torna a raiz... Com a raiz quadrada? É só você pegar a calculadora e resolver, porque na vida você nunca vai fazer uma conta daquela, a não ser que você queira ser matemático, né? Sim, ou qualquer assim, coisa do tipo, talvez. Mesmo assim, você ainda vai pegar a calculadora. Então, naquela época, eu tava bem perdida. E aí, eu passava já na psicóloga... Uhum. Passava na psicóloga desde os 2 anos de idade, gente. Olha. Porque eu era muito boazinha. Desde os 2 anos de idade. Desde Ela era amiga deles e mentia. Eu era muito boazinha. Aí, então, eu comecei a passar na psicóloga desde... Então, com 16, 17, eu continuava na psicóloga, né? Porque eu continuava sendo muito boazinha. Claro. Muito fofa. E aí, a psicóloga, na época, pegou e falou assim... Não, aí eu cheguei pra ela, essa eu não contei. No outro podcast eu contei só até essa parte. Agora eu vou contar uma coisa diferente do seu. Conta. Contar um plus. Isso. Eu namorava com uma pessoa que fazia administração. Certo. E aí... e o que você vai fazer? Administração. Porque eu queria ficar na classe da pessoa. Lógico. Então, eu falei administração. E aí, graças a Deus que tinha psicóloga pra eu poder compartilhar com ela. E aí, ela pegou e falou, tá louca? Vamos lá, né? Vamos sentar e conversar sobre isso. Porque não era uma questão que eu trouxe pra terapia. Uhum. Era uma questão que eu já tava certa que ia ser administração. Sim. E aí, de repente, quando eu falei pra ela, ela pegou e falou, mas por que você vai fazer administração? Eu falei, por causa dessa pessoa. Ela pegou e falou, não, tá errado. Pera, você não gosta de conta, você não gosta de matemática... Você não, calma lá. Com todo respeito à administração, mas é a graduação mais clichê que tem. Geralmente a pessoa faz... Raras são as pessoas que fazem ADM pra ser um administrador. Não. Por isso que a minha mãe e meu pai nem implicaram assim. Sempre falaram, pode ser o que você quiser. Mas a gente nunca foi a fundo a estudar. Sim. Então, eu acredito que tá bom. Eu até, talvez, iria... me dar bem nessa área, porque eu já trabalhei com desenvolvimento de novos negócios e projetos e foi bem assim também, né? Então eu acho que não ia ser, talvez, mas ia ser, eu acho que é um desperdício, porque eu gosto muito do que eu faço. Sim. Mas naquela época eu não sabia disso. Uhum. Então ela me ajudou com uma orientação vocacional a chegar a essa resposta da psicologia. Eu que tinha bom uma que ela ideia. Tinha essa orientação vocacional, né? Nem todos os psicólogos têm essa ferramenta. É, verdade. Que bom que ela te ajudou, te salvou, né? Me salvou. Porque você não tá com a pessoa que cursou administração, Sim, tá? não! Viu? Aí você ia terminar com o bendito e você ia ser administradora. Nossa. Que e felicidade. ainda tem que continuar na mesma sala ainda, Imagina, né? Quando você terminou com ele, ele estava na graduação? Tava. Imagina, aí A você gente tá na mesma estudava sala. na mesma faculdade, então a gente ia junto. Ai, que porra, ainda bem que a sua psicóloga te ajudou nessa me ajudou. questão. Que aí você não ia me poupar, né? Me poupou de ainda passar mais um perrengue, né? Imagina isso, que bom, ela te salvou 2 vezes. Me salvou duplamente. Duplamente. Parabéns, ó. Não sei o nome dela, mas ó. Matilde. Matilde, você Ela salvou. atende ainda, só que eu não lembro sobre o nome dela. Ela que me atendeu desde os 2 aninhos de idade. Foi ela. Poxa. Matilde, mas eu não lembro o sobrenome. Mas esse nome já é incomum, então é fácil de achar, né? Psicóloga Matilde. Olha, psicóloga Matilde, parabéns. Olha, coitada, viu? Eu diria. Pelo Chama amor no seu de podcast, Deus. vai ser lindo Sim, se ela for no seu podcast. É verdade. Boa ideia ainda, Aí, amiga. Não, se ela topar, vai ser lindo. Se ela topar, vai ser, meu Deus do céu. Imagina que vai rolar essa conversa. Nossa, vai ser muito legal. Meu Deus, não tinha pensado nisso. Porque você, como paciente, você vai poder querer falar ou não. Eu quero falar disso aqui que eu falei naquela vez. Você vai poder quebrar o sigilo. Porque é um negócio seu. Eu posso, né? Já tá dando ideia já. Chama ela. Davi sendo Davi. Muito bom.
Você trabalhou também como RH, né? Sim. Geralmente, eu também trabalhei como RH. A gente se forma e cai aonde? No RH, né? Psicólogo Estágio, né? Estágio. A gente tem que fazer o estágio e acaba ficando, né? Acaba Se ilude, ficando. né? Se ilude com o RH, né? Tem gente que faz psicologia e realmente quer ir pro RH. Só que tem coisas, nós que estamos na clínica, se nós estamos até hoje na clínica é porque a gente entendeu que não era lá. Sim. E a gente se incomoda com muita coisa que acontece. Principalmente quando é os BO da vida, né? Os colaboradores insatisfeitos com o salário, com o ambiente, e a gente tem que fazer ação de clima, e tem que fazer isso e aquilo, parará, pororó. O que é mais fácil para você? Lidar com um paciente, um colaborador insatisfeito com o trabalho, com só o trabalho, ou lidar com um paciente, no nosso caso, insatisfeito com todos os ambientes possíveis, que às vezes ele vem com um monte de demanda. Qual que é a mais fácil, então mais chata, intensa, sei lá? Pra mim, é assim, é difícil responder essa pergunta, porque assim, eu gostava de trabalhar com RH também. Só que eu curtia bastante, de verdade, eu gostava. Mas eu me apaixonei pela clínica. Então, assim, quando eu trabalhava na Vox, eu fazia recrutamento e seleção de pessoal, treinamento, tudo era uma coisa que eu curtia de verdade. E eu sinto falta pra caramba de lá. Sério? Eu sinto. Olha, eu te interrompendo, quando eu fui no RH, eu era o quebra-galho, fazia tudo. Eu fazia recrutamento e seleção pra abrir novas lojas, trabalhei na Sodimac. Então eu tinha que abrir novas lojas, então vai lá, Davi, abrir as novas lojas. Vai, Davi, fazer treinamento de ação. Vai nas filiais de treinamento que deu ruim ali com tal coisa. Eu era o cara que quebrava o galho do rolê. Então eu fazia de tudo. Eu gostava. Só que quando, por exemplo, eu já fazia o quê? Eu trabalhava e à noite eu ia pra clínica atender. Quando você faz aquilo que você se formou pra fazer, eu não sei você, e não é balela, mas eu me senti realizado quando tava atendendo. Me sentia realizado. Falei, poxa, é isso aqui. E eu tive que levar um pé na bunda, me demitiram. Falei, maravilha. Eu não fiquei triste, eu fiquei feliz. Falei, pô, maravilha, agora é a hora. O quê? Porque talvez eu não teria coragem. Falei, agora é a hora, então vambora. E deu certo, né? Mas você gostava. Então, não, mas o meu foi mais ou menos a mesma coisa. Só que no caso eu pedi as contas mesmo. Você foi mais corajosa que eu. É que eu me apaixonei pela clínica, né? Então, assim, foi muito conveniente. Seria muito conveniente ter ficado lá, sim, sabe? Porque, querendo ou não, uma multinacional, você tem estabilidade, sim, né? Querendo ou não. A PLR, todo mundo deseja PLR. O meu caso era um pouquinho diferente. Eu não tinha PLR, mas, enfim, eu era terceira, eu não era funcionária Vox. Então, eu não tinha a participação da PLR na época. Mas, assim, a questão eu gostava muito porque, assim, é muita gente, né, que você conversa, lá é enorme, então, assim, eventos, a gente prestava serviço, não, era uma unidade de negócio da Vox, que chamava Talentos na época. Então, a gente prestava serviço para outras empresas, então, assim, almoçava fora, viajava pra caramba. Eu amava, de verdade, era muito legal. Só que, o que acontecia? Saía de lá, eu ia pra atender voluntariamente no consultório. Porque ainda não me sentia segura de atender cobrando, né? E aí saía de lá e atendia. E aí eu começava a falar, gente, ai, meu Deus, que coisa maravilhosa, que sensacional. Fiquei, assim, muito apaixonada. E aí eu fui vendo que, assim, não tava dando mais. Que aqui o meu olho brilhava muito mais pra psicologia do que clínica, do que pro outro lado. Aí eu fui migrando, né? Fui conversando lá. Falei, olha, na época eu fazia mestrado. Eu era doida, Davi, você não tem noção. Fazia um monte de coisa, porque... Não, era doida. Eu fazia inglês de manhã. Eu fazia tudo, não fazia nada, eu acho, né? Porque eu fazia inglês de manhã, na hora do almoço eu fazia alemão. É sério? Não. Só de você ter dito da medicina germânica já me deu complexidade. Imagina você fazer a língua alemã, que já é difícil pra caramba. Não, porque lá era, né, alemã, então eu falava, não, vamos lá fazer, né? Misericórdia. Mas enfim. E aí eu inventava as modas e ia fazendo. E aí à noite ainda ia atender. E aí no meio de tudo isso ainda inventei o mestrado. Que aí eu me especializei em dependência química e emendei o mestrado na sequência, na Unifesp. Corajosa. Só que eu comecei a falar, gente, não tá dando certo não, isso aqui é muita coisa pra minha cabeça. Vamos, que bom que né? Você tem muita coisa vamos escolher uma coisa só. Aí a minha chefe falava assim, Ana,
né, na verdade, Ana não, Carol, porque lá eu era Carol. No Sim. consultório eu sou a Ana, mas lá... Esse é o problema, minha querida, de você ter 2 nomes, É. né? Eu te chamo de Ana, eu ouço pessoas te chamando de Carol, eu ouço pessoas te chamando de Caroline. Então, esse é o problema de ter 2 nomes. Pois É a luta. Aí Você você tem fica 2 ali. personalidades. Eu não tenho dúvida, né? Realmente. E aí, o que aconteceu? Eu ficava com o pé lá, outro cá. E o meu chefe falava, né? Que tinha a minha chefe, que era... Tinha o supervisor e tinha a gerente de... sei lá, tinha acima dele, que eu esqueci. Ela era gerente executiva. E aí, eu ficava ali pensando. Ela falava assim, você não sabe o que você quer. Porque eu falava, pô, o negócio não evolui aqui, eu não consigo desenvolver. Mas é lógico, né? Eu ficava com o pé em 2 canoas. Ela falava, não dá, você tem que escolher o que você quer. Você quer ficar aqui ou quer ficar lá? Aí eu, tá certo. Aí eu peguei e falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou me desligar. Aí eles me pediram um tempo, porque eu já tava num outro departamento que já não era o RH, era a autovisão, desenvolvimento de novos negócios e projetos. Então eu já coordenava projeto social, era outra coisa. E aí, eu gostava pra caramba. Curtia, eu ia falar curtia com gostava. Gostava muito, 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 muito. Sinto muita falta. Imagina. Mas eu tive que fazer uma escolha. Sim. E aí eu escolhi a clínica e migrei aos pouquinhos. Sim. Eu fui indo, né, me desligando de lá e iniciando. Isso foi em 2011. E tô até hoje, né? Parabéns, porque deu certo. Foi uma boa escolha. Foi, com certeza. Ainda pensando um pouco no RH, teve algum momento em que você teve que colocar o seu dedo de psicóloga para resolver alguma bucha dentro do RH? Seja ela com o colaborador ou não, um processo seletivo talvez, colocar tipo o seu dedinho clínico ali? Olha, sinceramente não. Não. Olha, eu falo por mim. Sabe aquela não coisa... passei, não cheguei a passar por isso. Que bom, que bom. Sabe aquela coisa de escuta clínica que a gente aprende na faculdade? Sim. Então, eu tinha que ser esse ouvido às vezes. A pessoa chegava em mim, queria falar alguma coisa, tal, tinha problema no trabalho, etc, etc. Aí eu falava, vamos ali tomar um café? Tinha um café na filial que nós ficávamos, na matriz, tinha um cafezinho lá. Falei, vamos lá tomar um café. Aí ficava lá. Aí às vezes meu chefe passava e falava assim, tá fazendo o quê? Conversando, papel? Eu falei, não, acredite, não estou. E ele tolerava porque sabia o negócio. Sim. Mas olha, pra mim o pior sim. Era o mais complexo era a escuta clínica. É que o meu não tinha isso, né? O meu era recrutamento e seleção. Sim, então não tinha um desabafo, como você perguntou o que é mais difícil? O que você acha? A questão o que você preferia? Conversar com um funcionário não tinha. Só uma vez que fiz um estágio numa empresa que chamava Cati Rose, ou chama ainda, não sei se deve existir ainda, de ônibus. E aí eu conversava com alguns funcionários, mas assim, era bem pouco. Bem simples, né? Bem simples. E na Vox eu não tive isso, eu não tive essa questão de conversar com um funcionário. Porque, como eu te disse, era uma unidade de negócios da Vox. Você preparava eles, né? Pra depois então você não iria mais. Ia pra parte mais de recrutamento, seleção e treinamento. Então não tinha. Entendi. Você falou um monte de informação aí, mas eu vou falar só algumas, tá? Não vou nem lembrar e também, pelo amor de Deus. Nossa senhora, e tem as que não pode falar, né? Tem essas ainda. Tem essas aí que fica abafado. Porque o CRP não deixa, então tem que ficar quieto. Exato. Hipnose, coach e PNL, né? A gente vai abordar mais elas mais pra frente, mas quais dessas 3, por exemplo, que você mais utiliza, que você às vezes tem que abrir a sua caixa de ferramenta e mais utilizar na terapia? Tudo bem que às vezes você vai atender como hipnoterapeuta e às vezes você vai atender como psicólogo, você consegue separar isso. Mas às vezes você vai usar uma ferramenta ou outra. Sim. Quais delas você mais usa quando você está atendendo clinicamente como psicólogo? Eu utilizo mais a hipnose. Por quê? Porque assim, quando a pessoa me procura pra psicologia, ela vai com o objetivo de fazer a terapia. Então, ela vai com a queixa, fala tudo o que tá acontecendo, e lá nós vamos trabalhar a nível consciente, que é o que você faz também. Sim. Então, a gente trabalha a nível consciente. Só que muitas vezes eu percebo que se a gente for pra hipnose, é um caminho muito mais rápido, na minha opinião. Então, eu começo a explicar como que funciona, o que acontece, etc. E a pessoa se interessa ou não. Sim. Aí eu falo, olha, temos aqui 2 vertentes. Aí eu dou até um exemplo. Falo, olha, tem um paciente, por exemplo, que tem medo de falar em público.
Eu, na terapia de psicologia, eu trabalho com a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Então, o que Somos acontece? Você também, né? Trabalha com TCC. Então, o que acontece? Eu falo, dá pra gente trabalhar o enfrentamento do medo com as técnicas de terapia cognitivo comportamental, etc. Ou dá pra gente ir pro caminho da hipnoterapia. Aí eu dou esse exemplo. Um paciente meu ficou fazendo 6 meses, eu não sei quantas sessões deram isso, em torno de 6 meses a TCC, e teve alta pra falar em público, fazendo vídeo, enfrentando. Ele tinha parado, inclusive, na ambulância, porque ele foi dar uma palestra, uma reuniãozinha, assim, no trabalho dele, e desmaiou, de nervoso. Olha. E aí chamaram o SAMU, e foi parar na ambulância. E aí ele falou, não, preciso vencer isso, e ele não quis fazer hipnose. Eu falei, tá bom, eu sou psicóloga, então vamos trabalhar com a ferramenta que você tem. Que eu tenho, que é a aceitar. psicologia, ponto. Teve um outro que veio de Rondônia, inclusive. Eu fiquei até surpresa. Veio só pra te ver? Foi fazer hipnose. Pegou um avião e veio. Eu falei, gente, tem até um story no meu. Eu falei assim, gente, eu tô aqui me sentindo a última bolacha do pacote. Tô aqui com o cara, tal. Mostrei ele no vídeo, mas depois, né? Falei, porque, assim, ele tinha medo de falar em público. Médico... O medo dele era muito grande. É o tamanho da distância que ele tinha daqui pra Rondônia. Nossa, gente, eu fiquei me achando aquele dia. Porque eu falei, caramba, o cara veio de Rondônia, ele é advogado e ele tava fazendo medicina. E aí, ele foi, né, pra consulta, já fez a avaliação e a hipnose tudo no mesmo dia. Porque eu faço separado a avaliação e depois eu faço a hipnose. Você abriu exceção porque ele veio de Rondônia. Então, mas eu nem... Nossa, gente. Foi logo no começo que eu tava atendendo, eu nem separava as coisas, eu fazia tudo junto. Foi em 2018 isso, que eu tava atendendo esse método, né, específico de hipnose. Sim. Esse protocolo. E aí, eu atendi ele tudo quando terminou a sessão, porque ele não conseguia fazer... Como é que fala a palavra? Como o advogado que vai apresentar lá na frente, audiência. Ele não conseguia ir lá na frente, porque ele tinha vergonha. Sim. E aí, e ele tava fazendo medicina, estudando medicina. Ele falou, eu preciso aprender a me posicionar, né? Não dá. Beleza, ia ter TCC, todas essas coisas aí. Aí ele terminou a sessão de hipnose comigo, ele já gravou um vídeo comigo do meu lado, uma sessão. Gravou um vídeo e tá lá no Instagram. Então, assim, um caminho durou 6 meses, que foi a terapia cognitivo-comportamental, o outro uma sessão. Sim. De 3 horas. Então, assim, claro, eu não posso prometer cura, né, Davi? É uma ferramenta, é um método, foram pacientes, cada um de um jeito. Então, depende muito de você também, né, da sua entrega... E de tudo mais. Acho como todo tipo de tratamento, então todo tipo de coisa. Por exemplo, você veio aqui e você viu o violão lá, né? Aí você falou, Davi, você toca? Eu falei, toco. Se você perguntar, Davi, você toca bem? Não. Por quê? Porque o meu nível de comprometimento com o violão não é tão alto quanto, por exemplo, outras tarefas que eu tenho. Sim. Se eu me comprometer, eu vou tocar super bem. Por exemplo, o Vitor, ele toca super bem, mas ele tem o dedinho dele pra música, pra parte mais artística. Então, ele toca super bem. Se ele toca qualquer coisa, toca tal coisa, ele vai tocar. Por quê? Porque ele se compromete mais com isso, porque ele já tá lá. Sim. Você, não, na parte musical, por exemplo, eu pelo menos não estou. Então, vou tocar nas horas livres, ou então quando, sei lá, eu quiser tocar. Então, essa questão, o comprometimento, e eu até falo para os meus pacientes, você deve falar a mesma coisa, olha, eu preciso que você esteja aqui. Não adianta você estar com corpinho, não, você esteja de corpo, alma e mente, né? Para que as coisas aconteçam. Então, realmente, como qualquer tipo de tratamento... Né? Fazer acontecer, porque senão não adianta. Até o próprio transe hipnótico... Oh, meu Deus do céu, vou ter que cortar isso aí. Transe hipnótico, a pessoa, ela fala, eu tô com medo de não conseguir tudo. Fala, você não vai conseguir se você não quiser, porque se você se permitir, não tem por que não conseguir. Sim. E a terapia, e é interessante, Davi, essa não é talvez não
eu vou colocar uma pergunta aqui que é interessante, assim, porque muitas vezes a pessoa, ela não... a gente fala de ganho secundário. Existe um ganho secundário em a pessoa ter uma depressão, às vezes, tá? Certo. Ela tem Então, ela vai lá, busca a hipnose para fazer curar a depressão, mas ela não quer curar subconscientemente falando. Então, ela sabota, às vezes, a hipnose e, às vezes, ela sabota, muitas vezes, inclusive, a própria terapia. Então, se existe ganho secundário, ela pode atrapalhar tanto uma coisa ou outra. Eu lembro uma vez uma paciente que eu atendi, ela estava assim, estudante de medicina, ela tirava notas muito baixas na prova, ela não conseguia evoluir de jeito nenhum, tomava muito medicamento, chegava muito dopada de medicamento. É um caso muito delicado, morava aqui em São Bernardo, mas a família não era daqui, era do interior, pra longe, assim, tipo, pegar avião, assim, pra ir. E aí, eu falei, vamos trabalhar na hipnose isso daqui? Aí ela, vamos. Eu falei, o que de pior pode acontecer se a gente trabalhar isso? Ela falou, Ana, o que de pior pode acontecer é eu não conseguir mais ter a atenção do meu pai e da minha mãe. Olha e só. foi listando, agora não lembro, e foi listando mais coisas, porque faz muito tempo isso. E foi listando outras coisas. Eu falei, olha aí, você tá vendo só? Ela não quer curar porque ela não vai conseguir ter a atenção do pai e da mãe. Mas aí entra talvez a questão de ela ter uma crença de que ela tendo aquele problema, ela vai ter. Perfeito. E aí mas se a gente identifica o ganho secundário, você consegue tanto trabalhar isso tanto na terapia quanto na hipnose. Então, é o processo, de novo, de você realmente querer estar aberto e querer resolver, seja na terapia ou na hipnose. Sim. Porque se você não tiver com isso aberto, como você acabou de citar, né, do corpinho presente e tudo mais, não é só o eu estou aqui de corpo e alma, mas o eu estou disposta a resolver essa situação. Sim. E encarar, porque eu falo, Davi, eu acho que você pensa igual a mim, a terapia pros fortes, né? Sim, não claro. É pra fraco, não. Porque você ir lá sentar na cadeira, falar dos seus problemas, amiguinho. Cara, fala o que tem, olha, e o psicólogo vai ali fazer uma série de coisas, não é brincadeira, não. Eu fico muito feliz quando eu vejo um paciente que ele vem querendo falar. Muitos deles, assim, não muitos, mas alguns deles, eles vêm mais resistentes, aí demora, e assim... Entre aspas, perde-se algumas sessões para que ele venha. Mas quando o cara vem, e aí você, por exemplo, até quando vai atrasar ou faltar, o Davi, eu vou faltar, mas tem outro dia? Sim, tem outro momento? Comprometimento, né, Davi? Com a terapia, eu falo, eu penso assim, você vai longe. Eu não falo, né, pra pessoa ficar se achando, mas você vai longe. Sim. eu tive um paciente recentemente, da clínica até. E ele falou assim, Davi, me dá um feedback, 3 meses que a gente tá aqui, dá um feedback. Eu falei, dou. Na hora, você fala, isso, você vê assim, aconteceu isso, você tá assim, assado. Você tá indo muito bem, você tem se importado com você mesmo, e a chance de você sair daqui o mais rápido possível é grande. Eu até briguei com ele e falei assim, eu nunca dei alta pra ninguém. Falei pra ele. Eu falo, não é porque eu não quero, é porque as pessoas não deixam. Ou ela sai, porque às vezes tá cansada de fazer terapia, ou porque simplesmente, às vezes tem questão financeira, etc. Eu falei, olha, eu falei, se você quiser, você pode ser o primeiro. Eu falei pra ele. É só você querer. Eu falei, você é um grande potencial de paciente que vai receber alta. E eu falo, poxa, eu nunca dei, eu quero que você seja o primeiro. Porque você tem que tentar e querer. A pessoa pensa assim, acham da gente assim, o psicólogo não dá alta porque ele quer segurar o paciente. Eu falo, eu não seguro ninguém. Não, pelo amor de Deus. Se quiser ir, vai. Se não quiser, não vai. Mas eu falo, eu só quero dar alta pra alguém. Eu até brinquei, só quero dar alta pra alguém. Seja você o cara pra eu dar alta. Tipo, eu fazer um relatório final. Tá aqui, ó. É meu desejo. Vai voar sozinho, né? Isso, esse é o meu desejo. Eu falei, você pode ser o primeiro. Por conta do comprometimento. Sim. Mas eu tô numa leva agora, meus pacientes que estão assistindo, estou numa leva de vocês que, vai longe, hein? Preparem-se. A semana passada eu até falei pra Débora, Débora, já o segundo paciente tá com alta essa semana, a Débora falou, mesmo, né? Falei, porque assim, e algumas pessoas até elogiam a clínica justamente por isso, que eu falo assim, são poucas as pessoas
os psicólogos que eu vejo dar alta. Sim. Você dá alta, a Fê dá alta, né? O Pra pessoal que- dá. Mas tem Mas eu gente que entendi. não dá. Não, pra que assim, o que me cabe segurar alguém, gente? O que me cabe? Eu só, falar que não dei alta, vai, dei alta quando é geralmente casos de laudo. Que é limitado, a gente sabe que é limitado. Ah, vai ser pra isso, isso, isso. Ela vem com algo específico. Tipo, às vezes vai ser laudo de vasectomia, qual é o nome da mulher? Bariátrica, né? Bariátrica também. Tem outro que é laqueadura. Aham. Aí a gente entende. Aí, ali é óbvio, eu dou alta. Ah, Já dei alta sim, mas não Porque é. até a pessoa foi por aquilo, né? Exato, foi específico. É. Mas eu falei pra ele, ó, você pode ser o primeiro, hein? Uhum. Eu falei, me faça feliz. Uhum. Me faça feliz. Mas, agora mudando um pouquinho de assunto. De tantas outras abordagens, especializações, cursos, me chamou a atenção você ter feito dependência química. E por que me chamou a atenção? Porque é muito pesado. Assim, pra quem já atendeu, quem tá assistindo que é psicólogo já atendeu, sabe que é muito pesado. A questão do dependente químico, tem todo um blório aí na questão do paciente, clinicamente falando. O que fez você querer fazer dependência química? Eu, por exemplo, não faço, porque eu já vivenciei com pacientes e eu não quero isso pra mim. Uhum. O que fez você falar, pô, eu quero fazer isso aqui. Eu quero pegar essa bucha. Tá. Eu, assim, Davi, eu amo caso complicado. Uhum. Eu amo. Eu adoro bucha. Pra mim, esse negócio de café com leite, assim, é legal tudo, é gostoso. Eu acho que pela quantidade que eu atendo de paciente durante o dia, tem que ter um café com leite ou dois, boa, né? porque senão a gente fica louco. Sim. Assim, fica puxado, assim. Mas, assim, eu curto. É uma coisa que eu É gosto. que nos desafia, né? É. Então, assim, com 15 anos de idade, eu, assim, tem um filme, tem um livro que chama Eu, Cristiane F., 13 anos drogada e prostituída. Ó. E, assim, era um relato, né? Eu li 5 vezes esse livro, com 15 anos de idade, sendo que eu não gostava de estudar. Não, mas assim, Chamou aquele atenção livro esse me livro. chamou a atenção. Então, eu não sei, desde sempre, aquilo me atraía. Uhum. Ao mesmo tempo que eu lia, eu ia dormir no quarto da minha mãe no colchão, punha o colchão embaixo, porque depois eu tinha medo de dormir. E até hoje, se eu vejo algumas coisas de droga, de gente usando droga, alguma coisa em filme e tal, é uma coisa que me deixa assim. Ai, como que é a palavra, talvez, que eu posso dizer? Me incomoda. Sim. Eu acho pesado, é pesado. Claro. Só que ver a pessoa numa situação de destruição, dela se colocar naquele ponto, era uma coisa que sempre me chamou a atenção. Uhum. Então, que como que a fez pessoa ela chegar chega nesse ponto? Por que ela se odeia tanto? Por que ela se machuca tanto e tudo mais e tal? E aí eu fazia grupos, eu já, mesmo trabalhando na Vox, né, com aquela energia toda que eu tinha, eu fazia um trabalho voluntário também nesses grupos de NA, Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos. Sim. Então, eu frequentava um grupo e ajudava o pessoal ali. Então, aquelas histórias, elas sempre me chamaram a atenção. Uma atração desde de nova, até que minha mãe jogou o livro no lixo. Que eu lia tanto. E tinha o filme também, depois eu não dormia. Você Lógico. assistiu o filme? Tem o filme. Tem Poxa. até hoje. Deve ser bem antigo, né? E já era na época. O filme já era antigo na época, então sim, bem provável. Ainda nesse assunto, teve algum caso que você entendeu que era de um dependente químico que foi tão complexo pra você, ou então algum caso nesse sentido de dependência química que você entende que foi interessante, que, poxa, vi isso e, meu Deus, olha como são as coisas. Ou não? A questão do vício em si, na verdade, não foi um paciente, foi num grupo de NA, né? De Narcóticos Anônimos. Eu ouvi um relato uma vez que me chamou muita atenção. Assim, fiquei muito... Falei, meu Deus do céu. Um paciente que eu falei, caramba, o negócio é grave mesmo, né? Foi ali que eu acho que eu tive talvez um pouco de noção, porque muitas vezes as pessoas falavam assim, Ana, né, eles vêm com raiva, tudo, você nem sabe o que a gente tá passando, você nunca passou por isso. Você tem razão, eu não sei mesmo. Eu mal sei que eu sou viciada em chocolate e não consigo largar. Agora,
droga é outro negócio, né? E então eu até entendo a raiva, a indignação deles e tudo mais. E teve um dia que um cara, ele foi na favela comprar crack, ele era usuário de crack, e confundiram ele com um policial. E aí desceram o cacete nele pra dizer o português claro, e ele chegou lá no grupo com a cabeça toda com ponto, com sangue ainda, assim, pouco, né? Mas você via resquícios ainda de sanguinho, né? Assim. E, e aí ele tomou um cacete e os caras, ele, não, mas eu não sou policial, eu sou usuário, não sei o que, nananã. Não adiantou nada. Aí o que aconteceu? Ele chegou e foi falar, olha, e você não volta nunca mais aqui. Se você pisar aqui de novo, a gente vai te matar, não sei o que, não sei o que. Pois ele foi pro hospital, tomou os pontos. Questão de 2 horas depois ele tava de volta lá. E apanhou de novo? Não pegaram ele, sei lá o que aconteceu. Acho que viram que realmente ele... Se ele tava indo lá de novo, né? Era usuário que tava. Então, assim, assim, me chama a atenção. Apanhar, né? Não, sofrer. Então, é essa dor, sabe? Essa autodestruição, assim, que me chama muita atenção. Então, e tudo o mesmo perfil, né, Davi? É tudo igual, assim, só muda o endereço. Mas é todo mundo ali na mesma situação, né? Da pessoa, tipo, ela tá se ferrando, mas ela continua. Sabe, ela tá ali num ponto que você fala, meu Deus, mas a pessoa tá morrendo, ela tá com overdose, ela tá com... Ela não... Pra você ver o poder da droga, né? Pra você ver o poder da droga. Eu vou te explicar por que eu não atenderia, porque eu já atendi, e eu vou te contar o relato do meu caso. Eu atendi em outra clínica, e aí vinha um paciente, ele tinha 20 anos. 20 anos. Ele jogava futebol, ele jogava na base, né, juniores de futebol. Chamavam ele de novo o Messi aqui do ABC, né? Porque ele era muito bom mesmo. E aí, a mãe dele que procurou, não foi ele, óbvio, né? Geralmente não são eles que procuram, são os parentes. Normalmente é. Sim. Neles não... Eles não vão procurar. Não. Porque eles estão bem. Então... Eles estão bem. É raro, mas tem uns ou outros que procura, viu? Sim. Mas é mais a família mesmo. Sim. E aí, veio pra terapia e tal, tudo mais. E aí eu perguntei, tá, você usa o quê? Né? Porque eu falei, olha, você sabe porque você tá aqui, porque a mãe dele veio primeiro e explicou todo o motivo. Eu falei, olha, sua mãe me contou, o que você usa? Ah, eu uso maconha e uso cocaína. Eu falei, certo. E por que você começou a usar? Aí ele falou assim, maconha eu sempre usei com os meus amigos, tal, na rua, tarará. E eles entendem que como a maconha, entre aspas, é leve, eles tipo, relevam, né? É leve, então eu vou relevar. Então eles não achavam que seria um problema, não. E aí depois disso parece que eles querem algo a mais. Aquela questão do alucinógeno, tipo, vou aumentar o negócio aqui. E aí eu falei, mas por que você foi pra cocaína? Eu falei, olha, foi porque ele falou assim, eu sou super tímido, eu tenho um nível de timidez muito grande. Jogador de futebol geralmente tem que ser o cara de grupo, conversa, tal, etc, tal. Mas ele falou assim, mas eu também sofri um abuso no vestiário. Eu falei, tá, e isso te desencadeou? Ele falou, sim. E eu falei, aí ele jogava futebol ainda, continuava jogando mesmo drogado e tal. Ele falou assim, eu só consigo jogar quando eu uso cocaína. Porque não tinha antidoping, quando é junior, assim, base não tem antidoping, né? Aí eu falei, tá, mas porque ele amava futebol. E aí ele falou, pô, eu amo futebol e amo a droga. E aí eu tentava auxiliá-lo, porque acho que isso me frustrou, na verdade. Eu tentava auxiliá-lo, toda semana ele ia, tal, etc. E ele nunca saía daquilo. Eu falava, pô, você conseguiu sair uma semana sem? Que é aquela questão de redução de danos, né? Você conseguiu ficar uma semana sem? Pô, Davi, consegui. Aí na segunda semana eu vim empolgado. Pô, ele vai estar mais de boa. Aí não, Davi, caí feio. Aí eu tava começando a me frustrar já. Falei, poxa, não é pra mim, porque eu como psicólogo me comprometia muito com ele. E assim, por mais que ele se comprometesse, a droga não permitia que ele se comprometesse muito. Sim. Aí eu ficava frustrado, falei, pô, não é pra mim, porque não vai dar. Mas muita gente não escolhe a dependência química por conta disso. Porque é frustrante pra muita gente. Sim, né? É o meu caso. Porque a pessoa, ela fala assim, poxa, eu tô aqui fazendo o meu melhor, tal, usando técnica, fazendo tudo que eu posso mais um pouco, e a pessoa não consegue sair da situação, então você se frustra. Quando você entende que
você não tem nada a ver com isso, e que você realmente tá fazendo o seu melhor, e ponto, e que isso é um processo da pessoa, e que você não pode fazer por ela, né, porque várias vezes a gente já conversou em supervisão com a galera, né, sobre casos assim, lembra que tinha eu tô querendo, queria que fosse mãe, que a Rê, acho que até citou que o cara via ela como uma mãe e tudo mais, e ela às vezes estava indo quase se colocando num papel desse. Sim. O que acontece? Você tá transferindo a responsabilidade pra você. Sim. E aí, por isso fica pesado. Então, pra mim, assim, o único caso que pegou pra mim, que me deixou chateada mesmo, foi um caso de um paciente que ele se suicidou. E aí a mãe dele veio usuário de droga. E ele tava bem, ele tava abstinente, e do nada ele se suicidou. Então, esse caso, ele se jogou do viaduto. A mãe dele veio compartilhar comigo e eu me senti muito triste, assim. Fiquei muito triste. Esse caso, sim. Mas do resto, eu consigo entender que é isso, assim. E eu acho que é, de novo, né? A gente tem que amar. Sim. Porque se não tiver um amor por isso, é igual pessoas que lidam, sei lá, com determinadas as coisas que você fala, meu Deus, como que consegue, né, fazer... Como médico que vai fazer a cirurgia. Eu não suportaria. Então, você fala, não dá, né? Então, eu acho que tem que ter... Eles precisam de muito amor. Sim. Muito, muito amor. E com certeza foram coisas muito difíceis para eles entenderem na cabecinha deles que eles precisam se destruir. Porque é o que faz, né? Porque eu até num outro podcast eu dei um exemplo de um paciente na hipnose que a gente voltou para causa raiz do problema, por que ele quis se destruir. E ele voltou para uma cena em que ele tava no banheiro, a mãe dele brigou com ele e falou, eu devia ter usado uma cenoura do que tem gravidade de você. Pesado. Então, naquele momento, ele entendeu que ele não deveria existir. E aí, inconscientemente, ele começou a se destruir. Então, assim, geralmente teve caso de abuso do avô, inclusive. Sim. Coisas pesadíssimas no meio de tudo isso. Então, geralmente são casos graves. E isso me instiga. Eu acho interessante. Porque alguém também tem que cuidar, né? Sim. Se ninguém fizer isso, como é que fica, né? Então... É duro. Mas, voltando ao meu caso, acho que por isso. Acho que eu me frustrei nessa situação. Me frustrei muito. E eu falei, poxa, eu acho que não cabe pra mim. Por quê? Acho que toda vez que eu visse aquilo, eu ia até me questionar sobre o meu profissionalismo. Tipo, caramba, será que eu tô fazendo bom o suficiente pra essa pessoa? Será que eu tô sendo bom pra ele? Será que ele tá entendendo o que ele precisa mudar? E aí, como você falou, às vezes não é você, é ele. Só que eu acho que eu tinha essa trava, então essa dificuldade de... não, assim, aquela questão da transferência contra a transferência, né? Eu estava transferido. Porque com um paciente que, sei lá, que tem baixa autoestima e não tá evoluindo nisso, você ia se sentir culpado? Por que num caso desse você não se sentiria, por exemplo, e num caso de dependência se sentiria? Porque talvez seja mais explícito, né? Sim. O outro. Sim. Talvez. Recaía. Era bem mais claro, né? Bem na minha cara. Bem esfregando, assim, né? Isso, tipo, olha, Davi, tá acontecendo isso aqui, se liga. Você tá vendo isso que tá acontecendo? Sim. Entendi. Na minha primeira hipnose, uma das primeiras hipnoses, assim, na primeira não, mas teve alguns momentos de hipnose que às vezes a pessoa não entrava no transe. E aí ela pagava, eu não fazia avaliação primeiro, eu fazia já a hipnose direto, por isso que esse cara de Rondônia fez direto, né, na época. E aí eu conversei com o meu professor na época, eu falei assim, mas o cara, eu devolvi o dinheiro pro cara porque ele não conseguiu entrar no transe hipnótico, né? Aí ele pegou e falou assim, você foi boba de ter devolvido o dinheiro, você devia ter ficado com o dinheiro. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a culpa não foi sua, foi dele. Você tava ali, o processo era teu, o momento era teu, ele que não se permitiu. Sim. Só que aí, assim, eu não sou tão rígida, né, quanto esse professor. Eu enfim, conversei com ele, a gente fez outras técnicas depois até ele conseguir enfim, deu tudo certo. Mas é um exemplo de que, assim, a culpa não é sua que o outro não entrou no transe hipnótico, que o outro não evoluiu na terapia, que o outro não teve resultado com a hipnose dele. Sim. Você tá ali fazendo o teu papel. Sim. É igual o personal que tá na academia.
Ele tá lá, ó, faz isso, faz aquilo. Mas se você tá indo lá comer tranqueira e não fazer o que ele tá falando, que culpa que ele tem? A culpa não é da máquina nem dele. Não é na máquina nem dele. Nem da boca, entendeu? Então é isso aí. Boa. Fazendo esse comparativo fica mais fácil pra mim agora, pra você entender. Igual aquele meme do Silvio Santos. Entendi agora. Agora eu entendi. Ai, meu Deus do céu. Existe uma máxima na psicologia que diz o seguinte, né? Cada um tem o paciente que merece. A gente entra nessa onda. Qual foi o caso mais intenso que você viveu? Não precisa ser difícil, mas o mais intenso que você viveu. Tipo, poxa, que você tava lá e você entendia que tinha que entregar porque você sentia que ia longe, que ia funcionar, tal, que você viu o nível de intensidade rolando assim. Olha, Davi, não lembro assim de nenhum caso no consultório em si de ter sido intenso, porque são vários. Sim, muita intensidade. Eu já passei várias coisas no consultório, assim, que daria um podcast só pra falar dessas coisas. Podia, mais uma ideia. Porque, assim, ia ser hilário. Causos da terapia, mais Não, eu contei esses dias um pra Débora só pra deixar vocês instigados, tá? Uma paciente uma vez, usuária de droga, usuária de cocaína, há muito tempo atrás, foi uma das primeiras pacientes que eu praticamente atendi, assim, sem cobrar nada. E aí ela pegou e colocou um piercing na vagina. E eu sentada, tudo, né? Eu nem atendia no meu consultório, eu alugava a sala. E aí ela pegou, levantou, e falou assim, eu coloquei um piercing na vagina, calma, moça. Aí eu peguei e falei, sim, que legal, né, que legal. Aí ela pegou, levantou. Você quer ver? Não perguntou se você quer ver, ela simplesmente mostrou pra mim. Né? E eu peguei e falei... a cara, tipo... Aí eu só olhava pra porta e falava, gente, tomara que ninguém entre aqui, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer se alguém entrar aqui e ver essa cena? Era só o que eu pedia. Então, assim, assim, Davi, sério, você não tem noção. Olha, tem vários, cada um tem um paciente que merece. Esse foi ótimo. Se você quiser, um dia a gente marca pra eu te contar, porque tenho vários. Causos da terapia, boa. Tenho vários mesmo, sério. O meu eu falo, cara, é só comigo ou o quê? Alguém me explica, porque assim... nem vou entrar no numérico, senão eu vou já contar mais alguns, então vou ficar quieta Vamos aqui. parar por aqui, tá bom. Mas a pergunta... Arquivo confidencial do Voz Terapia. Agora, a pergunta que você me fez, me veio só um caso, assim, tive vários intensos, vários complicadíssimos, tudo, mas não tá vindo nenhum desses, assim, veio... isso que você contou tá ótimo. Não, mas veio um que foi a minha primeira paciente de clínica no estágio da clínica, que quando a gente faz faculdade a gente tem que fazer, né? Sim. O estágio. A menina, ela era borderline. Já comecei com borderline. Olha. Se cortando na Gillette. E aí, no último dia de sessão, foi um presente que ela me deu. Ela me deu a Gillette que ela se cortava, que era de estimação dela. Que tinha até umas ferrugens, assim, sabe? Meu Deus. Que era a preferida dela. Porque ela só se cortava com aquela. Ela falou assim, afiava. Pra você lembrar de mim. Então. Aí ela me deu a Gillette. Então, assim... geralmente, os casos que eu atendo... Eu acho assim, Davi, vou falar uma coisa que talvez as pessoas não concordem comigo, talvez concordem. Você vê se você, como terapeuta, concorda comigo. Eu acho... que eu estudo também terapia quântica, né? Então eu gosto muito de entender essa questão de matéria e energia. Então eu acredito que os pacientes, como você falou, cada um tem um paciente que merece, porque a gente atrai os pacientes. Então eu sempre atraí pacientes que tinham baixa autoestima, que queriam se destruir e que não sabiam o seu próprio valor. Porque por muito tempo eu tive alguns comportamentos bem parecidos com esse, né? Eu não chegava ao ponto de usar droga, de querer me destruir nesse momento. Mas eu acho que isso faz sentido. Então, você fala assim, por que eu passei... Fulano de tal psicólogo só atende depressivo. O outro só atende
borderline. O outro só atende mais pessoas ansiosas, né? Eu sinto isso, mas eu sinto de forma cíclica. Em que sentido? E também, às vezes, tem também momentos cíclicos mesmo. O que eu sinto assim, teve uma época que eu atendia, só vinha ansioso pra mim. Mas ansioso assim, não é ansioso, tipo, ansioso, era tipo crise de ansiedade recorrente, tipo, bem pesado. Teve uma época que vinha só depressivo. Teve uma época que eu atendia 4 borderlines. Eu entendo, eu concordo com isso, tipo, a gente atrai isso, mas eu sinto mais no sentido cíclico. Por exemplo, hoje eu atendo, a maioria sempre foi mais mulheres, mas eu, assim, hoje não, mas teve uma época que eu atendia só mulheres mãe solo. Tipo, era incrível. Eu falei, eu vou ser PhD em mulher mãe solo aqui no negócio, né? Sim. Mas eu sinto isso, mas sinto de forma cíclica. Pode ser que talvez essa questão de energia aconteça, no sentido de nesse momento estou assim e as pessoas vêm até mim por conta disso, né? Não que a pessoa, eu sei se é energia. Não, mas porque é energia, né? Não é, Exato. né, assim, do nada. E também, lógico, né? Não é só isso também. Às Claro. vezes vai ver uma pessoa muito pontual ali e que não tem nada a ver com o assunto e... Sim, eu digo de quantidade, né? Mas vem, né? Mas a maioria Isso. tem vai para aquele caminho. Eu acho interessante, eu já pensei nisso. Não vi nenhum livro falando sobre e ninguém também falando. É uma coisa que Vem na sua mente. que né? passa, que eu falo curioso, às vezes conversando com um psicólogo, com um psiquiatra, eu sempre pergunto, qual que é o que você mais atende? Ah, tal coisa. E eu atendo tudo, né? Eu atendo criança, então assim, não é só porque... Mas eu acho que tem a ver, assim, muitas vezes vem coisas que você ainda tem que resolver em você. Sim. E aí, exato. aí fica esfregando na cara, assim, sabe? Uhum, O tipo paciente. Assim, ó, se você O não faz... paciente vem falar exatamente às vezes, o que você precisa trabalhar. Já pensou nisso? Sim, já aconteceu bastante por exemplo, antes de eu fazer terapia e antes de eu, às vezes, fazer supervisão também, vinha casos que era tipo, tô vendo isso aqui. E até os professores na época da faculdade falavam, olha, vai vir um caso, às vezes, que é o BO da sua casa, o problema da sua casa. Sim, por isso que a gente tem que trabalhar na supervisão, e né? na terapia, tipo assim, ó, como é que tá isso aqui? E às vezes vem assim, vem o caso, aí tá lá, tipo, ó, trabalhe na terapia, ou então volte pra terapia. Sim, tipo, você esfregando na cara. Aqui. Mas é legal pensar assim, eu penso assim também, acredito que tem muita coisa que ultrapassa a questão da psicologia, da ciência, que isso também acontece. Eu penso assim, né? Sim. É de se refletir. Pensem aí, psicólogos que estão assistindo isso nesse momento. Pensa se faz sentido ou não, né? Porque às vezes, como você falou, às vezes não vai fazer pro outro. É o que faz pra mim, né? E, não Exato. e, de novo, não é uma verdade absoluta aqui, né? Pelo amor de Deus. Sim. A gente tem que tomar cuidado com o que fala nos podcasts, porque senão sobe Você é igual cancelado. o Caio Castro lá, se lascou, hein? É. Por favor, hein, gente? O Davi não vai abrir a boca pra falar nada porque ele não tem advogado, é isso? É que assim... Agora deixa eu falar. Outro dia a gente pode falar do Caio Castro no seu podcast. A gente pode falar, ó, tô te dando uma A gente ideia. pode, no seu podcast, a gente fala. No meu também pode ser, não tem problema. A gente vai pegar esse assunto e levantar, por que não? Vamos levantar. Boa. Meu Deus do céu. Depois eu levanto. Caio Castro, você é bonitão, mas nessa aí você se queimou, amigão. Vamos voltar aqui pro assunto e vamos falar da hipnoterapia. Existe a hipnoterapia clínica. Até o Danilo veio aqui e falou um pouco, mas eu quero que você fale. Tá. Eu gosto mais de você. Ah, Danilo! Danilo, se você estiver assistindo isso, eu gosto mais de você. Então, se você estiver assistindo isso, você ignora o que ele falou, porque gosta Não mais vai de ter você. corte. Não vai ter corte. Então... Ou corte. Não, vai ter. Não, tem... Deixa pra lá, né? Você gosta mais de mim, aí o resto Isso. você esquece, tá, Danilo? É só eu e pronto, acabou. Exato. Tem que puxar o saco aqui, né, amigo? Mas enfim. Hipnose, entretenimento e hipnose clínica. Diferenças, por favor, me cite quais são elas. Como é que elas se reproduzem? Vamos dizer assim. Como é que você coloca elas praticamente? Explica pro pessoal que às vezes não vai saber, né? O que é uma hipnose para entretenimento e uma hipnose para terapia e tratamento. A hipnose nada mais é que um estado de concentração, de relaxamento, e que muitas vezes no dia a dia a gente tá ali, né? Você tá olhando pro nada, você tá num estado de hipnose, no teu mundo alguém tá falando Ana, e você tá lá. Isso é um estado de hipnose. Na hipnose de clínica, a gente vai focar na questão que a gente precisa resolver, seja
uma ansiedade, uma depressão, alguma coisa, e a gente vai acessar essa parte do subconsciente, que a gente trabalha, né, mais, oscilando entre o consciente e o subconsciente. Então, se a gente pensar assim, ó, num iceberg, faz de conta que isso aqui é um iceberg, essa parte aqui de cima é o topo do iceberg, e o restante é a parte submersa do iceberg. Essa parte aqui, a menorzinha, é a parte que a gente tem consciência das coisas, a nossa parte pensante, a nossa memória de curto prazo. Então, não tem muitas coisas ali. No subconsciente, todas as emoções, isso quem fala é até o Pedro Calabres, porque antes eu falava errado, eu falava assim, gente, tudo que a gente viveu na nossa vida tá armazenado no subconsciente, tudo com T maiúsculo, T-U-D-O. Aí ele fala, não é tudo, são as emoções mais marcantes, tanto positivas quanto negativas, estão armazenadas ali, dentro do subconsciente. Então, como se a gente tivesse ali um HD ou alguma coisa guardada, armazenada ali. Então, se você coloca no computador lá, pesquisar sobre tal assunto, ele busca aquilo para você. Então, na hipnose clínica, através de um relaxamento, a gente consegue atravessar o fator crítico, que a gente chama, né? Tem o subconsciente, porque assim, eu sempre explico para os pacientes assim, aqui tá a parte consciente. Então, a gente tem ali as nossas ondas cerebrais que estão assim, ó, bem aceleradas, bem rápidas. Certo. Então, a gente desacelera para elas ficarem assim, mais lentas, e a gente consegue atravessar o fator crítico acessando a parte do subconsciente dessa forma. Então, no processo que eu utilizo de hipnose, que tem até o protocolo e a certificação do ISO 9001, a gente consegue buscar o que a gente precisa, que é a causa raiz do problema. É diferente do método do Danilo, tá? Inclusive, a gente dava curso junto e a gente mesclava as duas coisas. Ele falava do método dele, eu falava do meu. Dá pra ver. Por exemplo... Dá pra perceber. Dá pra perceber, porque ele veio aqui e eu entendi o jeito de hipnose que ele faz e você já tá me trazendo um outro jeito. Já deu pra sentir a diferença de um do outro. Exatamente. Então, quem tiver curiosidade, entra lá e vê, né? O que cada um fala, né? Porque são métodos diferentes, né? Mas a questão é que a hipnose clínica, ela é focada para trabalhar questões emocionais, ansiedade, depressão, medos, inseguranças, enfim, essas coisas. E a hipnose de palco, ela é mais direcionada para entretenimento, que é visualiza o teu artista preferido, o seu ídolo, e aí você vê na sua frente. Você vai aquela história lá de comer a cebola achando que é uma maçã. É verdade? Isso é entretenimento, né? Isso é entretenimento. É verdade? Eu vi tem um pessoal que faz isso, não faz? Tem um monte. Magicamente tem um... eu fui. Vídeo, tipo, que o cara vai lá e faz, tipo, 1, 2, 3, bet, né? Algo assim. O 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bet. Isso, aí o cara, não é bet, não. É 7. Isso. É que ele hipnotiza uma galera, né? Uma fileira. Então, mas o que acontece, Davi? Assim, existem pessoas, que eu ia chegar nesse ponto mesmo, existem pessoas que são muito suscetíveis e vulneráveis para a hipnose. São sensíveis, têm mais facilidade para isso. Sim. Não é todo mundo. Então, eles fazem um teste com as pessoas. Então, nessa hipnose de palco, por exemplo, eles pedem para as pessoas, um exemplo, fiquem com as mãos esticadas dessa forma, visualize uma cola passando entre seus dedos, e os seus dedos vão ficando colados, e mais colados, e mais colados, cada vez mais colados, e você não consegue abrir de jeito nenhum, blá, blá, blá. Tenta abrir, não consegue, 1, 2, 3, tenta abrir, não consegue, tenta abrir, não consegue, tenta abrir, não consegue. Ai, minha mão colou, não abre, pronto. Esse daí que acreditou que a mão colou, ele pega. O que soltou, porque assim, agora é mentira? Não é mentira, a pessoa acreditou que a mão dela está suscetível. E da mesma forma, desculpa, mas da mesma forma que a pessoa vai lá e faz assim, tipo, acredita muito que se ela sair, questão da ansiedade, que ela vai se sair de casa, ela vai ser assaltada. Ela acredita e não sai de casa. Então, exatamente. A mente é isso, né? Ela acreditou que a mão dela vai colar e não vai soltar, então ela... Tem gente que cola na cadeira e não levanta. É muito engraçado isso. E a pessoa não levanta. Eu via no curso, eu falava, durma. A pessoa, dormia. Eu não. Eu sou hipnoterapeuta, acredito
imensamente na hipnose, mas eu não consigo. Ninguém consegue fazer isso comigo. Sim. Porque eu não permito. Sim. É o meu jeito. Agora, na hipnose clínica, eu já fiz com várias pessoas hipnose e aí, beleza. Aí eu consigo porque eu sei que é pra uma coisa. Agora, vai esquecer seu nome, vai esquecer não sei o que. É cada um. Eu não consigo fazer isso. Mas aí o que eu falo pra galera, eu falo, gente, é mentira o que eles estão falando? Não é mentira, é real. Inclusive tem aquele filme, falando em português, Hypnotic, ou em inglês, eu não vou me arriscar a pronunciar, porque vai que eu falo errado. Qual é o filme, mas eu não... Do Netflix, sobre hipnose. Sim. É hipnótico, não é? Não, em português a gente fala, mas em inglês não se pronuncia assim, né? Hypnotic? Sei lá. Não Faço sei, a mínima gente, ideia, eu não quero virar meme, não. Eu tô... Filha, o quanto que eu virei meme nessas coisas... Eu não vou virar meme, não. Sei lá. Deixa pra lá. Como será, Victor? É Hypnotic? Hypnotic? Deve ser. Eu acho que é Hypnotic. Hypnotic, ó. Eu acho que é isso, mas assim, eu não sei, tá? Um dos dois tá errado. Eu só aqui. acho que... Um dos dois tá errado. Põe no Google Voice aí pra gente ver. E aí, o que acontece? Eu até fiz uma live com o Danilo sobre isso. E aí as coisas que acontecem ali, muitas coisas são reais, assim, acho que todas, agora eu não lembro de tudo, mas assim, muitas são. Só que depende de cada pessoa. Sim. Quem é vulnerável, suscetível, vai rolar. Quem não é, não vai rolar. Simples assim. Você falou pra você não ter devolvido dinheiro. Sim. Porque a culpa não era sua. Sim, exatamente. Não era minha. Ele tá ali tentando hipnotizar. Eu tô ali tentando hipnotizar, mas o meu pai é eu falava isso em curso também. Ele falava assim, você nunca vai me hipnotizar. Eu falo, não vou mesmo. Você não quer. Como que eu vou hipnotizar alguém que não quer ser hipnotizado? Como eu vou tratar alguém que não quer ser tratado? Aí a gente trabalha muito a questão da fé também, né? Se você for parar pra pensar assim, eu acredito que eu vou me curar. E a tua autocura faz você se curar. E aquela questão da psicossomatização, também, né? É uma coisa junta na outra. Tem casos dentro de religião, dentro de fé, que as pessoas, elas acreditam na cura delas, elas são curadas. De tanto ela insistir naquilo, de tanto ela bater naquela tecla, ela vai se sentir curada, ela vai se sentir... vai ser curada. No lado da fé vai ser milagre, do lado da ciência ou psicologia vai ser psicossomatização, do lado positivo. Cada coisa vai ser... Ou como fala ao contrário, né? Da psicossomatização é da doença somática. Como seria ao contrário? Mas não vou saber. Psico-antissomatização. Dessomatização. Sei lá. Mas a nossa mente, eu falo para os meus pacientes, a nossa mente, ela é tanto boa pro bem quanto pro mal. Ela é maravilhosa. Fala, nossa mente é maravilhosa. Sim. Pro bem e mal. Como é que você usa ela? Aí fica a você pergunta que no ar, escolhe, né? Exato. E eu falo, racionalize algumas coisas, TCC, racionalize algumas coisas, tem a dessensibilização lá que te fala, tal, tudo isso. Então, cabe a você entender como sua mente vai funcionar ou não, né? Muito bom. Eu ia te fazer a pergunta, mas você respondeu, porque eu ia perguntar assim, como é que você usa hipnose dentro da terapia na área clínica? Você respondeu, que é aquela questão da frequência e tal. Mais ou menos. Quer explicar mais? Explica, mas é que não é, aquilo ali é a questão de como você entra no transe hipnótico. E tem vários níveis de transe. Então eu vou te fazer a pergunta de novo. De novo não, pela primeira vez. Então vai. Me conta como é que é a hipnose dentro da terapia. Como é que ela funciona clinicamente. Tá. No meu método, tá? Porque, como eu te disse, existem vários métodos e protocolos. No que eu utilizo, a gente vai voltar à causa raiz do problema. Já o Danilo não concorda com que existe causa raiz do problema. Na terapia dele é um método diferente. Então, no meu, a gente volta para a causa raiz do problema porque eu acredito que a gente aprende as coisas. Então, quando você cresceu, você aprendeu que isso daqui é uma garrafa. Sim. E você entendeu que a água é boa, que a água não é ruim. Mas eu lembro uma vez um paciente que me procurou pra fazer hipnose pra conseguir tomar água, porque ele não conseguia tomar água. E ele sabia que aquilo fazia mal pra saúde dele. E aí, quando ele foi tomar água, quando a gente voltou na causa raiz, a gente voltou pra uma cena em que ele tava brincando de Lego, tinha um pouco de água dentro do Lego, tinha sujeirinha e tinha uma aranhinha, essas pequenininhas assim dentro.
e ele, pequenininho, enfiou na boca e tomou. E tinha um gosto ruim a água. Então, ele entendeu, a partir daquele momento, que a água era ruim. Sim. Então, eu não quero mais usar água. Então, quando você desenvolve uma ansiedade, quando você desenvolve uma depressão, uma tristeza, blá, 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 você vai voltar... A gente volta na hipnose na causa raiz. Sim. Voltando na causa raiz, a gente ressignifica. Como que ressignifica? Eu pego esse paciente, por exemplo, de 22 anos de idade e falo pra ele, volta lá nessa cena. Aí usa um pouco de PNL, usa um pouco de tudo. Aí você vai misturando tudo. Volta lá. Conversa com essa criança, tira ela de lá. Explica pra ela que aquela água é uma água que tá suja, mas toda água, ela não é suja. Ela tem água limpa, você pode tomar água limpa. O que essa criança precisa? Ela precisa de um abraço, ela precisa chorar, ela precisa gritar que ela ficou brava e ela guardou aquela raiva dentro dela. O que ela precisa fazer? Então, você ressignifica a situação e aí, como a mente não difere o real do imaginário, e como eu posso provar isso pra você? Porque quando a gente tem uma crise de ansiedade, a gente tá pirando, não tá? Sim. E a gente tá acreditando que aquilo tá acontecendo. Então, a mente não difere o real do imaginário. Sim. Você vai lá, volta, por isso que eu falo, gente, a hipnose é maravilhosa. Porque você vai lá, volta, conversa com aquela criança, tem a oportunidade de arrumar aquilo, arrumou, volta a falar com... Por isso que eu falo que você também oscila entre o consciente e o subconsciente o tempo inteiro. Porque uma hora você fala com a criança adulta, outra hora com o subconsciente. Arrumou, ela começa ela vira a chave. Ela enxerga as coisas de uma outra forma. Ah, então água não é ruim, água é bom, tá tudo certo. Tá tudo bem. E aí, todas as outras cenas relacionadas a isso, a gente vai trabalhar até os 22 anos de idade. Tá. Que no caso da pessoa, né, tem 22 anos de idade, vamos imaginar. Ah, Ana, mas a gente vai ficar aqui até amanhã. Não. Porque o nosso subconsciente, ele é muito rápido, muito inteligente. Então, como se fosse um efeito dominó, um atrás do outro, ele derruba e aí ele para depois de novo com uma cena muito marcante com 7 anos de idade. Aí depois ele para com outra com 13 anos de idade. E depois com a última com 22. Beleza. Limpou tudo, aí eu trabalho o auto-perdão, que a gente tem um monte de coisa que a gente tem que se perdoar. Sim. Relação pai e mãe. E a nova programação que a pessoa precisa. Então, eu quero me sentir assim, 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 assim. Aí, quero tomar água, quero me visualizar tomando água, quero... Um exemplo, tá? Da água que eu peguei, porque, assim, isso aqui também se formam as nossas crenças limitantes, Sim, né? Tem muito a ver. Que é assim, o dinheiro é ruim, o dinheiro não presta, é difícil de ganhar, não sei o quê. Você aprendeu que é daquela forma. Sim. E aí, você começa a viver o teu mundo... É o que eu falo no vídeo, enxergando com aquele óculos. É verdade. Você começa a ver naquele mundo que, funciona desse jeito, né? E aí não é bem assim. Sim. Então, é esse o trabalho que eu faço de hipnose é dessa forma. Sim, entendi. E aí, em 95% dos casos, resolve em uma sessão. E tem a certificação do ISO 9001. Então, eu gosto muito. E aí, eu juntei um pouco de medicina germânica, um pouco de... PNL, e vou usando, às vezes, até constelação familiar no meio disso também, que é um outro curso que eu fiz, mas que eu não falei. Tô falando agora. Monte de curso. Doida dos cursos. A sua parede deve estar cheia de diploma, Não né? tem nenhum, você acredita? Ué, você não coloca na paredinha? Não O pessoal gosta de colocar, né? Eu acho, assim, que não fica legal colocar, assim. Opção, tem uns que são bonitos, mas eu acho que não é minha cara, não. É que tem gente que gosta de colocar, agora vou cutucar a ferida de alguém que está assistindo ou ouvindo, que tem que alimentar o ego dela, né? E aí, tipo, olha pra... Chega lá alguém na consultório dele, olha pra trás, a parede dele cheia de coisas, né? Ou pra se validar no sentido de falar assim, olha, tá vendo? Tá aqui, ó, eu sou tudo isso. Eu tenho que mostrar que eu sou tudo isso, né? Não se basta. Exato. Olha só. Será que é você, essa pessoa que tem um monte de diploma na sua parede? Misericórdia. Pense. Eu tô vendo que eu vou virar meme daqui a pouco, hein? Nada, fica tranquila. Vou ser cancelada. Eu fico pensando nisso, será que um dia eu vou ser cancelado? Espero que não, né? Mas hoje em dia tem os mini jogadores por trás do se for cancelado, que Se for cancelado, muda na nossa vida. Se for cancelado, eu valido de novo, não tem problema. Exatamente. Tem problema. Enfim,
Agora, continua na hipnoterapia. Aí vamos de polêmica. Óbvio que nós vamos de polêmica. Lá vem. Hipnoterapia substitui psicoterapia? Ou psicoterapia substitui hipnoterapia? Disserte sobre. São coisas diferentes, né, Davi? Porque a psicoterapia trabalha a parte consciente e a hipnoterapia trabalha a parte subconsciente. Sim. Mas trabalhar com a terapia, o que eu falo que é a vantagem de você fazer uma terapia, uma hipnose com um psicólogo, na minha opinião, é muito mais vantajoso, porque a gente tem insights, a gente já estudou por detrás disso uma série de coisas, e a gente usa muito da psicologia na hipnose também. Sim. Então, inclusive na hora, às vezes a criança adulta, ela fala assim, eu não vou lá conversar com a pequena, por isso que eu falo, gente, na hipnose você vai fazer uma coisa que você não queira? Não, você não vai fazer. Se você não quiser, você não vai fazer. Sim. Então, vai lá conversar com a criança e abraça essa criança. Não, essa criança não quer um abraço. Ou não, eu não consigo, essa criança, eu não tô preparada para ir. E aí você usa a psicologia nesse momento para falar com o consciente da pessoa. Para depois fortalecer para ir lá conversar com o subconsciente. Então, isso eu consigo fazer. Usar a psicologia na hipnose. Agora, o inverso, eu não faço. Ok. Pergunta que, assim, muita gente entende a hipnose de uma forma errada. Você está sendo a segunda pessoa trazendo a segunda visão de hipnose, porque nós falamos aqui que o Danilo tem uma visão, você tem outra. Isso salienta muita coisa, isso reverbera muita coisa. E eu te pergunto, a hipnose, ela tem a ver com regressão ou não? É a mesma coisa? É que assim, existe a terapia, tem até um nome, terapia de deve ser TVP, terapia de vidas passadas, se eu não me engano, que é direcionada para isso, que trabalha com a regressão. E a hipnose em si, a gente fala que não é regressão. Sim. Que não é de vidas passadas. Mas se você for pensar junto comigo, quando a gente volta para falar com uma criança de 2 anos de idade, você tá regredindo. Só que a gente não tá regredindo a outras vidas. A gente tá regredindo ao momento que você era mais novo, vamos supor, né? Sim. Então... Sim. No sentido da palavra regressão, você tá regredindo. Sim, no sentido da palavra regressão. Mas... É que a regressão... São abordagens diferentes. É que a regressão que a gente tá falando, que o pessoal costuma julgar, é essa regressão que você falou de vida passada, né? Então, isso. Então, não. A hipnose, assim, tem linhas, tem abordagens da hipnose. Tem gente que faz essas terapias de vidas passadas. Assim como os psicanalistas também, né? É. Tem muito psicanalista que faz isso. Tem muito cara, né? Muito profissional que faz isso. Tem. Então, entendi. É que tem gente que às vezes fala assim, Ana, faz eu ver meu ídolo. Ô, Ana, faz eu esquecer o número tal. Ô, Ana, volta pra uma vida X que eu quero saber. Gente, vocês nunca vão me ver fazendo isso. Eu não faço isso. Sim. Porque Se eu te pedir pra ver o Neymar, você não vai deixar eu ver? Não. Eu não, pra quê? Quero ver o Neymar, pô. Não. Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo? Menino Ney. Não. Então, assim, eu não gosto, sabe? Não é uma coisa que já me pediram muito, já encheram meu saco, já, pelo amor de Deus, é meu sonho, e não sei o que. Ai, não rola. Não. Porque talvez entra também no meio que uma hipnose de entretenimento, né? Então, aí eu não gosto disso. E aí foge da sua conduta profissional, talvez. Eu respeito, eu já fui no show, Magicamente, sensacional, super recomendo pra quem tem dúvida de hipnose de entretenimento ou não acredita na hipnose, vai no Magicamente ver, é sensacional, muito bom. Você vai rir horrores, assim, é sensacional mesmo. Procura na internet, no Instagram, que vocês vão ver trechinhos, vale muito a pena. Porém, eu, Ana Carolina, não quero vincular a minha imagem com isso. A sua conduta profissional, né? Então, eu não gosto de... Então, vai fazer... Não, porque depois a Ana que fez... Eu esqueci meu nome. Não, a Ana não. Eu sou hipnose clínica. Sim. Eu tô aqui pra trabalhar hipnose clínica. Sim. É assim, nada contra quem faz, mas você tá seguindo uma conduta profissional, até porque é o seu nome que está em jogo, e você vai seguir aquilo de uma forma que
reitera aquilo que você faz. Porque imagina, se você um dia faz isso, aí podem, né? Não que vai acontecer, mas podem te taxar, tipo, é a pessoa que faz eu ver o Neymar. Né, que eu tô brincando aqui do Neymar. Vou ver o Neymar. Não, não é. Ou que não leva a sério, porque quando a Isso pessoa acontece vê, também. quando a pessoa vê, às vezes, isso tem muito julgamento. Então a pessoa fica, primeiro ela fica assustada, depois ela fala que é mentira, depois ela fala que enfim, fala várias coisas e que eu prefiro não misturar uma coisa com a Se outra, sabe? abster de alguns problemas, né? De algumas chatices. Entendi. É, Entendi. Vamos lá. Você falou que o seu pai, por exemplo, não é um cara que entra em trânsito. Né? Que é o cara que é mais resistente e tem pessoas resistentes a isso. Por que isso acontece? porque ele acha, na minha opinião, é porque ele entende a hipnose como algo errado, tá? Tá. E não quer, Então seu pai não aprova a sua profissão? Como é que é? Então, ele teve, quando eu me formei, quando eu falei que eu ia fazer psicologia, ele falou pra mim, ele falou, filha, você me promete que nunca na vida você vai fazer hipnose? Eu falei, por quê? Você prometeu pra ele? Não, né? Prometi, Você quebrou a promessa? quebrei. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a mamãe fez e ela fez vidas passadas. Ah, tem esse que você E falou. aí ela voltou, ela fez não sei quantas, acho que mais de 20 hipnoses e ficou meio bagunçada, voltando a outra personalidade de outra vida, sabe? Uns negócios meio malucos. Então, eu não sei direito a história, não entraram em detalhes comigo, mas diz ele que ela mudou muito a personalidade dela. Entendi. Então, E aí ele não queria que eu fizesse alguma coisa, porque né? na cabeça dele a hipnose remetia-se àquilo. E ele não queria prejudicar outras pessoas, né? Mas o meu pai, assim, como eu te disse, a gente entra em transe em vários momentos da nossa vida. Então ele já entrou mais do que ele imagina em transe. Muito mais. É aquilo que, por exemplo, o Danilo citou que deve ser uma verdade. De você ficar mexendo no Instagram e você ficar lá por horas e nem tchum. É um transe. Sim, também é. Lendo um livro, assistindo um filme, do nada olhando pra parede e falando, meu Deus, a hora passou, eu nem vi aqui. Então, quando meu pai tá rezando, ele gosta de rezar bastante, então ele tá ali conectado, ele tá em transe, Sim. né? Tá no mundo dele ali. Então ele entra, assim. É que ele acha, o que ele não quer fazer é a hipnose. Mas eu acredito que as pessoas, né, como ele, assim, na verdade entendem a hipnose, acham que é perigoso, acham que vai, sei lá, acontecer alguma coisa, porque ele teve essa experiência, né, com a minha mãe. Sim, Então, são esses os tipos de bloqueio. aí Entendi. não... E aí eu também tive muito bloqueio com a hipnose. Eu tinha muito medo, até porque, imagina, uma autoridade, que é meu pai, Sim. falando, não faça isso nunca na sua vida, porque isso é muito perigoso. Quando eu fui fazer, eu falava, mas espera aí, como é isso? E aí, a primeira vez que eu fui participar desse negócio de transe hipnótico numa hipnose clínica, na hora que eu tava começando a relaxar, eu me dava crise de riso. Começava a rir. Porque eu não me permitia. Na minha cabeça, eu achava que isso era... eu ia perder o controle de mim, que eu não ia saber o que eu tava fazendo, que alguém ia fazer alguma coisa comigo. E que eu ia me lascar. Sim. Então eu tinha medo, e o meu subconsciente não deixava. Ele me impedia, porque o subconsciente ele quer te proteger, ele não quer te atrapalhar. Ele quer te proteger. Aí quando isso foi em 2015 que eu comecei a estudar, né? Hipnose, fazer curso, tudo. Em 2018, quando eu fiz essa outra formação de hipnose, com esse método que eu acabei de citar, aí eu entendi que eu que tenho o controle da minha mente. E que eu vou fazer só aquilo que eu quero, que eu não quero, tal. Aí eu relaxei e foi de boa. Mas antes não. Sim, entendi. Deve ter sido uma barra pra você ouvir do seu pai, tipo, não faça. E aí você fez. Quando você fez, como ele reagiu? Ele ficou chateado? Não, ele não falou nada. É que eu ganhei o curso. Você vê como é o destino, né? Eu tava num treinamento desses leader training da vida, sabe? E aí o cara era um professor de hipnose. Sim. E aí a gente fez amizade e tudo. Ele falou, vai fazer hipnose, não sei o que, eu te dou o curso. Ele me deu. Tipo, do nada.
E eu, a louca dos cursos, Na louca dos cursos, eu falei, cheio de curso. vamos lá fazer o curso de hipnose. Só que o dele era muito focado pra entretenimento. Mas me chamou a atenção, porque eu falei, caramba, meu, Foi essa porta. como é que pode? Foi desse jeito que começou. Entendi. Mas seu pai tá de boa, né? Não, mas hoje ele até indica pras pessoas, Aí, seu João, imagina. aí, ó, deu braço torcendo, seu João. Teve uma paciente, Davi, que trabalhou com ele, né? E ela foi procurar hipnose e ele me indicou. E coincidentemente tinha uma outra paciente minha que hoje mora na Alemanha que tinha feito hipnose comigo e também tinha me indicado. Então ela tinha 2 indicações. E aí ela fez a hipnose e eu fiquei, ai meu Deus do céu, precisa dar certo. Pra Né? que Ainda meu pensando- pai valide isso aqui. Em todos os sentidos, né? Claro que eu torço pra que todos deem certo, mas como não depende só de mim, né? Exato. Eu torcendo. Meu Deus, Davi, você não sabe o resultado que essa mulher me trouxe. Ela fez pra insegurança. E aí ela pegou e falou, Ana, mandou um depoimento, tá até no Instagram também. Ela pegou e falou, Ana, você não vai acreditar que aconteceu. Eu falei, o quê? Ela falou assim, depois da hipnose eu zerei o meu grau de óculos. Eu falei, como assim? Ela falou, não tava enxergando direito com óculos, fui no oftalmo, quando fui fazer o teste, eu não tinha nada, de 0 grau. Poxa. Zerou. Questão psicossomática. Aí tem o depoimento dela lá. Eu falei assim, olha, e é amiga dele ainda, ele conhece. Sim. Então, assim, ele recomenda hoje a hipnose para as pessoas. Ele Mesmo tem ele não orgulho. querendo, né, pra Mesmo ele ele. continua não querendo fazer, mas ele recomenda, Sim, ele apoia. Então, isso que eu falo, seu pai super te apoia, né? Na Sim. clínica em tudo. Trabalha comigo. Exato. Não, ele apoia, recomenda, elogia, tem todo orgulho, assim, é legal. Mas ele não faz. Mas comigo não, hein? Mas comigo não. Exatamente. Legal, que legal. Porque ainda assim, mesmo com os bloqueios dele, ainda assim ele te apoia. Isso é importante, né? Não, bacana. ele viu que eu não tô fazendo mal pra ninguém, porque eu acho que o medo dele era Era causar de o mesmo prejudi- mal que que aconteceu a com a outra minha lá mãe. aconteceu com sua mãe. Ele foi até processar a mulher fugiu. Então olha Alguma só. Aí, coisa rolou, que eu não sei. Mas foi pesado. Talvez a profissional não foi tão boa, né? Então. E pra ter fugido, se ela fosse boa, ela falou, não, ela segurava o reggae, né? E é aquilo, né? Era terapia de vidas passadas, né? Então, assim, É algo bem aquela mais- de novo, pra que você vai ficar cutucando? A gente não sabe lidar nem com o que tá acontecendo com essa vida. Vai querer voltar vai querer lá mexer lá no quê? negócio lá. Pra quê? Isso pra quem acredita, né? Porque tem Sim. gente que não acredita, mas assim, pra quê, né? Exato. Exatamente. É tenso. Existe algum tipo de contraindicação? Por exemplo, sua mãe teve essa questão aí com a questão de vidas passadas, beleza. Mas existe algum tipo de contraindicação pra alguma pessoa que quer fazer hipnose? Tipo assim, ó, essa pessoa aqui não pode. A pessoa ela tem que entender o que você tá falando, principalmente. Tá. Então, se você vai, por exemplo, fazer num autista, que ele não tá seguindo as suas orientações, Depende muito mais atenção, muito mais foco. não vai dar certo. Quem tem, esquizofrenia e tem um momento, de esquizofrenia, tá num momento de crise ou alguma coisa que não tá sabendo. A pessoa, resumindo, ela tem que estar consciente, prestando atenção no que você tá falando nas suas instruções. Certo. Só Ela isso. estando consciente, estando atenta, rola. Sim. Caso contrário, não. Caso- Dá pra fazer. E criança, dá pra fazer também. Porque eu também, a louca dos cursos, claro, fez uma especialização em hipnose infantil também. Depois no final você fala todos os seus cursos que você fez. Aí. Olha, eu acho que inconscientemente eu tô colando os diplomas na parede, né? Vocês estão vendo? Depois você fala todos os seus cursos, não tem problema. E aí o de hipnose infantil é a mesma coisa. A criança, ela não precisa falar, mas ela precisa entender. Então, não sei se vocês já viram um vídeo de um cachorro, acho que é um labrador, que eles colocam ali e ele tá comendo um pão de queijo. Gente, é sensacional. É um labrador. Ele tá comendo, tem um pão de queijo aqui e aí tem um outro cachorrinho com pão de queijo. Aí ele pega o bichinho e começa a bater no pão de queijo. Não, ele começa a pôr assim, que ele vai comer, aí ele come o pão de queijo e o cachorrinho desmaia, assim, capota. Aí o labrador vai lá e gospe o pão de queijo. Tá no meu Instagram também. Já vi. É assim, o meu pai fala, isso aí é combinado. Isso daí eles treinam o labrador pra fazer isso. Bom, se é combinado ou não,
Não sei. Mas Eu só sei que na hipnose é mais ou menos assim. E tem alguns vídeos com criança mostrando isso, né? Desde que a criança entenda o que você tá falando, seja com bichinhos, ou seja, você falando, também pode. Uhum. A partir do momento que ela entende. O lúdico, né? Assim, É. a criança você vai ter que usar do lúdico com ela, né? Não tem pra onde fugir. Falando desses vídeos assim, você viu um vídeo de um cara que era assim, ele deixava o braço dele aqui, aí tinha uma parede, um pano, sei lá, e tinha, não, o braço dele ficava aqui, aí tinha um pano aqui e colocava um braço de borracha aqui. Aí o cara ia lá e ele dava toque no braço, ele sentia no braço real dele. O braço falso estava aqui, ele tocava o braço, nunca. Não. Depois eu vou te mandar. E aí o cara tocava o braço falso e o cara sentia. Aí no nível hard ele vai lá, pega o martelo e dá uma martelada no braço de borracha. Ele sentiu a dor. Porque a mente não difere o real do imaginário. Ele sentiu a dor. Depois eu vou te mandar. Nossa, eu viu? Já tô sentindo daqui, não precisa nem me mandar. Ele colocou assim coisa, então ele não viu o braço real dele. Então ficava um braço aqui, fake, e o cara tocava no braço, ele sentiu o arrepiozinho e tal. Aí então. o último negócio foi a martelada, ele sentiu e não era o braço dele. Ele sentiu, então é a mesma coisa. É assim, a pessoa tem que entender, né? O que Mas você pra você tá... ver o nível de foco que ela teve nesse braço fake pra ela sentir, porque ela sentiu o arrepio no braço de borracha. Sim, né? sim. Igual aquele pessoal que tem dor fantasma, não é? Que não tem, às vezes não lembro. Também, mas você tá falando, você tá muito entretido naquilo. Eu falo assim, aí você pega, enfia uma faca dentro do seu coração e gira devagar. Um exemplo. Você, dependendo do nível que você tá conectado ali com a pessoa, você vai sentir a dor. É igual, por exemplo, quando sei lá, você vai assistir uma peça ou assistir você um filme, morrendo. você você chora junto no filme. Você sabe que são atores. Sim. Eu sou a palhaça que vou chorar, eu sou. Igual o filme de terror, que você fica com medo e você sabe que, é tudo fake, né? Então, exatamente. É uma forma de eu assistir filme de terror. Eu fico tipo, é fake. Aí eu não fico com medo, entendeu? Porque eu não gosto de filme de terror. Se eu puder evitar, eu evito. Mas se me colocam lá pra assistir, aí eu fico na minha cabeça. Não, isso aí é fake. Aí eu fico mais de boa, entendeu? É uma forma de eu não entrar no transe da coisa, né? É bacana, entendi. Dona Ana, estamos chegando no fim do podcast. Ai, meu Deus. Sim. Vai, Dona Ana. Dona Ana, Misericórdia. E aí eu faço o quê? Toda vez, eu sempre tento trazer essa questão mais assim, eu sempre trago um convidado, e esse convidado ele vai falar das coisas que são pertinentes para falar, igual nós falamos hoje, só que eu quero saber de você. O que você indicaria para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo? Eu até falo assim, pode ser um hobby, pode ser algo que você faça fora da clínica ou dentro da clínica, um livro, um canal no YouTube, qualquer tipo de coisa que você goste e que você indicaria para as pessoas também. Então eu vou puxar a sardinha pra mim, né? Claro. Já que eu já colei os diplomas Terapia. assim Terapia. Sim. Terapia, autoconhecimento é sensacional sempre, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se livra de enrascada, não é, Davi? Sim. Porque aí você tá sabendo e fala assim, então eu fiz isso por causa disso, então eu fiz aquilo por causa disso. Então, né, você evita muita coisa. Sim. É muito bacana, mas não era isso que eu ia dizer. O que eu ia dizer já que a gente falou de hipnose, né, e é uma coisa que eu gosto muito, eu tenho um Spotify que tem algumas meditações e auto-hipnoses que você pode fazer para ansiedade, para dormir, para emagrecer. Tem vários ali. Então você põe o fone e você se permite passar por essa experiência. Tem no canal do YouTube também. Depois você passa o link desse Do conteúdo no Spotify para eu colocar na descrição do vídeo. Tá. E aí, assim, participar dessa experiência. Hoje eu fiz uma avaliação num paciente de hipnose e ele falou, Ana, eu não tenho mais vontade de viver, né? Eu tá desgostoso da vida já. Não tem mais tesão pela vida e tal. Ele falou assim, eu queria sentir o que eu sentia quando eu era criança, aquele ventinho batendo no rosto, aquela leveza, sabe? Que tinha e acabou isso. Ele falou, não sinto mais. E aí na hipnose, na avaliação de hipnose, eu coloco o paciente no transe, ele voltou para uma cena em que ele tinha 1 aninho de idade e que estavam cantando parabéns para ele. Não, minto. Eu falei, qual era a cena, né? Ele tava com 1 ano de idade e ele tava aprendendo a andar, do engatinhar pro andar. E tava todo mundo aplaudindo ele, assim, torcendo por ele e tudo mais. Né? E aí,
essas meditações, às vezes eu falo de uma bola que você pode colocar na sua mão e aparecer alguma memória que o seu subconsciente traz pra você, tem ali no Spotify pra você se permitir, às vezes, trazer algo que naquela parte do subconsciente tá armazenado, tá guardado ali. E ele saiu com um brilho no olhar, com uma leveza, com uma sensação, Davi, tão bacana que eu falei assim, gente, só o fato dessa pessoa sair daqui se sentindo desse jeito da série do tipo de coisa não ter preço. Sim. É muito bom. Então, eu fiz, né, isso daí gratuitamente pro pessoal, tanto do YouTube quanto do Spotify. Então, quem quiser conhecer um pouquinho, pode Sim, vai ficar participar. aqui na descrição, tá, gente? Então, se você tiver interesse, vai estar aqui na descrição do vídeo esse conteúdo que a Ana acabou de citar pra nós. Perfeito, muito bom. Que conversa boa. É verdade. Eu gosto de conversa que flui. Se deixar, a gente fica aqui, né, A Davi? gente ficaria, a gente pode fazer isso mais vezes. Podemos. Fazer collabs. Contar aqueles negócios daqueles casos Os dos causos. não, gente. Eu tenho que me segurar aqui, porque eu e o Davi, a gente não para de falar. Não. Aí se deixar, lascou, né? Até a água acabou já, Até porque acabou. já não tem mais... Não tem mais água na boca de tanto falar aqui. Muito bom. Foi muito bom te receber. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Sabemos que hoje o tempo é escasso, então hoje o tempo é ouro, né? Já era, mas hoje é mais ainda. Com então, certeza. obrigado pelo seu tempo de novo. Eu acho que não tem mais que agradecer. Sou grato por tudo que você fez e ainda faz. Por mim também, né? Óbvio. Obrigada, E te convido para outros podcasts. Eu me convido para o seu. Sim, com certeza. Você Eu já tinha falado. Você já quer aqui, dar né? um breve anúncio do seu podcast? Fica à Então, vontade. quinta-feira, depois de amanhã, só que isso aqui vai sair no ar só depois, não adianta. Fala Mas eu que- vou fazer fala assim, uma o live. meu vai sair e tal. Não, eu vou fazer uma live com o Dr. Rodrigo Fogo, psiquiatra, Uhum. lá da clínica, e a gente vai falar sobre ansiedade. Mas o podcast, se tudo der certo com o logo, né, e com as coisinhas, vai chamar A Tua Mente, que tá relacionado com a tua mente e mais a palavra atuar. Então, não é atualmente, é a tua mente. Sim. O Vitor, tá em qual câmera? Então você pode falar pra essa aqui, ó, pro pessoal. Tá. Mas aí falo tudo de novo? Não. Já falou. Não, só Então, termina, só gente, termina. vai ser isso. Bom, não sei ainda se vai ter um YouTube pra isso, mas por enquanto eu acho que eu vou continuar lá no meu canal no Ana Mediolaro, que vocês podem ver. E as redes sociais também são todas Ana Mediolaro, tanto do Spotify, quanto do YouTube, quanto do Instagram e assim por TikTok também diante. tem? Tem o TikTok, tá basiquinho, mas tem lá, gente. igual Dá o uma meu. força lá, né? O meu eu posto de vez em quando, eu não sei. Talvez um dia eu tenha que migrar pra lá, né? Acho que a gente vai ter que fazer uma dancinha. Vai ter que, pra ir pro TikTok, Tem que dançar. tem que dançar. Senão não rola, né? Exato. É. Teve épocas que eu dançava mais. Eu vou ter que ir pra lá, ter que dançar. Não tem jeito. É só vai se tratar garota, né? Que o pessoal cantava aquela música. Vai Foi se fera. tratar, garota. Meu Deus. Da minha bota. Gente, vai ser uma tragédia isso, Vai. porque eu não sei não. Nós somos bons psicólogos, não bons dançarinos, então, é o que né? eu falo, a sorte é essa. Olha, e pra cantar eu sou uma tragédia, viu? Somos Meu. bons psicólogos. Então, Reiteramos, é o somos que eu Você não é um bom dançarino. eu não me mostro. Eu não deixo essa faceta. Esse lado seu aparecer. Esse lado Vamos sombra. ver na festinha de confraternização que você se revelou lá do ano passado, hein, Davi? Vai levar o violão e tudo. Não, isso não, meu Deus. E tá chegando, hein? É. Então é isso. Eu que agradeço, né, Obrigado. o convite que eu me convidei. Sim. Mas se você não me convidasse, eu ia também ficar enrolando você, né? Tem essa. Eu me convidei, tá, gente? Eu falei assim, Davi, e aí quando que eu vou lá no seu podcast falar sobre hipnose? E ainda Sim. escolhi o tema. Eu fiquei enrolando ainda. Desculpem. E aí ele me convidou, ele foi convidado a me convidar. Forçado. Igual eu me convidei. Igual ele se convidou. Então é assim, intimidade é assim. Você se Exatamente. convida, Exatamente. Já me convidei, o podcast nem lançou ainda o seu, eu já tô... nem lançou e já tá querendo que eu Pitaco, né? dê pitaco aqui. É. É isso Muito aí. bom. Obrigado. Então, Obrigada. pessoal, obrigado pela audiência, você que ouviu ou assistiu.
Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, deixe seu like. Se você gostou desse tema ou tem dúvidas, coloque as perguntas aqui. A gente vai responder o máximo possível, da melhor forma possível. E se você gostou desse conteúdo, tem mais, compartilhe, curta, comente. Fica à vontade para isso, tá bom? Um abraço e até o próximo episódio de Voz Terapia.